Boa noite. Então, a nossa mensagem de hoje é aprendendo com o mau exemplo dos privilegiados. O ser humano ele tem uma tendência a buscar o que é sobrenatural, o que é extraordinário, aquilo que é mistério, aquilo que é oculto. Tanto que muitas seitas, elas atraem os seus seguidores por causa dessa proposta de buscar o oculto, buscar uma sabedoria, algo que só eles possuem, algo secreto, né? Isso chama muita atenção. Uma outra coisa que chama muita atenção, que atrai muitas pessoas, são aquelas igrejas quando elas anunciam curas, milagres, maravilhas. Isso lota igrejas. É algo do ser humano querer ver isso, querer ver algo que saia do comum, que saia do cotidiano, algo que o maravilhe, que o chame a sua atenção, algo que quebre aquela rotina. E eu nunca vi um milagre. Eu já participei de várias igrejas que pregavam faziam esse tipo de propaganda, mas eu nunca presenciei um milagre. Tem pessoas que dizem que já presenciaram, eu nunca presenciei. E presenciar ou mesmo participar de um milagre deve ser algo muito, muito bom, deve ser algo fantástico, eu imagino. Deve talvez fortalecer a nossa fé mais ainda, né? Mas, como eu disse, eu nunca vi, nunca presenciei, nunca participei de um milagre, né? E eu sei que isso é um privilégio para poucos. E esses poucos que eu me refiro são os poucos que estão na palavra de Deus, pessoas que realmente viram milagres, pessoas que realmente participaram de milagres. E eu não vou dizer que os milagres só aconteceram nessa época. Deus ainda faz milagres hoje, eu tenho certeza disso. Mas Ele age conforme a sua vontade. Ele não é regido por ninguém. Ele não está no controle, ele não está sob as ordens de ninguém para fazer esses milagres. Deus, ele não tem ele não está preso à agenda de ninguém. Essa noite vai ter milagres, e aí vai chegar na hora, a pessoa vai falar algumas coisas e vai acontecer milagres, um abracadabra. Deus não está preso à agenda de ninguém. Ele realiza os seus milagres quando Ele bem quer, se Ele bem quer, em quem Ele bem quiser, né, como Ele bem quiser, tá bom? Mas como eu disse, eu sei que Deus faz milagres hoje ainda, eu creio nisso. Eu lembro quando eu li aquele livro do irmão André. Quem conhece o irmão André? Do Ministério Portas Abertas. É um ministério que lida com a igreja perseguida. É um ministério mundial agora. O nome do livro é O Contrabandista de Deus. Eu lembro quando eu li esse livro, eu fiquei impressionado com as coisas que Deus fez com ele, através dele. E verdadeiros milagres, né? Coisas assim fantásticas que Deus realizou na vida dele. Eu creio que eram verdadeiras, mas assim, e não foi nada assim de como a gente vê hoje, esses milagreiros de plantão, né? Esses curandeiros da fé aí, mas algo assim que ele estava numa missão, estava indo levar Bíblias para a igreja perseguida, para a igreja aprisionava, e a forma como que Deus regia as coisas, e aconteciam, e as portas se abriam para ele chegar e levar Bíblias até esses irmãos. Daí o nome do ministério, Portas Abertas. Então, lendo o livro dele, eu ficava, puxa, que legal, deve ser demais participar desses milagres, né? Ver Deus fazer esses milagres na vida, assim, deve ser maravilhoso, né? Pois é. Os israelitas, o povo de Deus, eles gozaram desse privilégio, do privilégio de ver milagres, de participar dos milagres. Me refiro a eles conforme relatado em 1 Coríntios. Abra sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, vamos ler comigo do verso 1 até o verso 4. Acompanha comigo a leitura. Ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos buscar a Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, para pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que o Senhor fale conosco. Amado Deus, eu me coloco diante do Senhor como vaso do Senhor e peço a Tua misericórdia sobre a minha vida. Peço para que o Senhor me ajude a transmitir a Tua palavra. Me ajude a transmitir a Tua palavra com precisão e com clareza. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a falar o que o Senhor quer que eu fale e a me calar onde o Senhor quer que eu me cale. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz conforme nós cantamos. Fala ao nosso coração essa noite, ó Deus. Precisamos de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, conforme Paulo está dizendo aqui, ele diz, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, passaram pelo mar, etc. E ele narra alguns eventos, né? Ele se refere, claro, sobre o evento do povo sendo liberto do Egito, o povo sendo liberto da escravidão egípcia através de Moisés, né? Então tem todos aqueles eventos do livro de Êxodo, das pragas, e eles viram Deus realizar essas pragas. Eles estavam lá no Egito e viram Deus mostrar o seu poder. Eles viram, participaram quando Deus os libertou, quando eles deixaram a vida de escravo e se tornaram livres, foram libertos. Eles estavam lá, eles participaram quando Deus levantou aquela coluna de fogo para os aquecer à noite, para os iluminar. Quando Deus colocou aquela nuvem que ficava parada em cima do acampamento de Israel, para que o sol não os molestasse, e conforme a nuvem andava, o acampamento de Israel andava, eles estavam lá, eles presenciaram isso. Eles viram o mar se abrir diante dos seus olhos, eles passaram pelo meio do mar, o texto diz, como em terra seca, e a Bíblia diz que o mar era como paredes, de um lado e de outro, e eles tiveram esse privilégio que nós só podemos ver em filmes e em desenhos, e imaginar como deve ter sido. Eles viram os egípcios ser mortos, quando Moisés orou e o mar se fechou de novo. Eles viram, quando chegaram a um lugar onde a água era amarga, Deus através de Moisés fazia um milagre e a água fica doce, fica potável. Eles não só viram como desfrutaram daquelas águas, eles viram Deus tirar a água da rocha, tirar a água da pedra. Eles viram Deus o sustentar fielmente todos os dias, durante 40 anos com maná, todo dia de manhã, fielmente, menos aos sábados, né? O maná estava lá, para eles colherem. Na sexta eles pegavam porção dobrada, porque no sábado não tinha. Mas eles viram Deus sustentar. Tem também, quando Deus mandou codornizes, né? Eles viram várias vitórias militares milagrosas que Deus fez. Um povo que era escravo, de repente lutando contra soldados treinados para a batalha, e eles vencendo, e eles entendendo que era Deus dando vitória para eles. Então, meus queridos, o texto diz que o povo de Israel, quando saiu do Egito, viu milagres, participou dos milagres. Eles estavam lá na hora dos milagres. Não é me contaram, não é meu tio viu, meu avô falou que, não, eles estavam lá, eles presenciaram o poder de Deus. E observe que, conforme o texto que nós fomos lendo, Paulo enfatiza a palavra todos. Olha, irmãos, quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram, todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. No verso 3, todos eles comeram de um só maná espiritual. Para por aí, ele enfatiza a palavra todos. Todos. Mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, calcula-se. Uma vez que era
texto diz em Êxodo 12, versículo 41, se eu não me engano, que era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então talvez uma média de 2,5 milhões de pessoas, de almas, que viram essas coisas acontecer, que tiveram o privilégio de ver esses milagres, de estar lá. Homens e mulheres privilegiados, eles foram salvos por Deus de um modo maravilhoso, salvos daquela escravidão horrível, daquela escravidão que não dá para a gente imaginar ou para a gente descrever como é. A noção que a gente tem de escravidão é quando a gente assiste aqueles filmes em que os negros eram escravos, né, e a forma como os seus senhores os tratavam e tudo mais. Mas você vê alguns relances de como que era a escravidão no Egito, como que eles eram tratados. Quando você vê Moisés defender um israelita que estava sendo morto, estava apanhando a ponto de morrer, quando eles pegaram os filhos dos israelitas e lançaram para os crocodilos lá no rio para morrerem. Então você tem uma noção de como que era o tratamento deles. Quando Moisés chegou a primeira vez falando para Faraó: Deus mandou você libertar o meu povo, e aí Faraó falou: quer saber, não vai ser mais fornecido palha para eles não, eles vão ter que achar palha e ainda fazer a mesma quantidade de tijolo, ou seja, duplicou o trabalho deles, e eles não tiveram misericórdia. Então aí a gente tem uma noção do que Deus os salvou, né? Como eu disse, Deus os salvou de forma maravilhosa, e eles viram o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu falei de mim, mas alguém aqui já presenciou algum milagre? Eu sei, você vai falar: bom, a salvação da minha alma é um milagre. Sim, é o maior dos milagres, mas não é esse tipo de milagre que eu me refiro. Alguém já presenciou? Já viu? Eu fui num lugar lá, eu fui com um amigo meu que era cego e voltou vendo, uma coisa assim. Pois é. Mas quem não gostaria de ter visto? Fala a verdade, quem não gostaria de ver algo assim acontecer, né? Pensa você no lugar dos israelitas, né? Essa cena que eu descrevi, você vê o mar se abrir, você está lá no meio do povo, você está lá, puxa, é o nosso Deus. Os egípcios têm trocentos deuses, mas o nosso Deus está vencendo, o nosso Deus está sendo mais forte que o deles, o nosso Deus está humilhando os deuses dele, e está nos libertando, falou que ia nos libertar e está mesmo. E aí chega até uma montanha lá, a montanha troveja com o poder de Deus, ninguém pode se aproximar. Moisés sobe na montanha, quando ele volta o seu rosto brilha igual uma lâmpada. Eles: nossa, que diferença, esse é o nosso Deus. Pensou Deus te alimentando diariamente, Deus cuidando, Deus protegendo? Mas tá bom, vamos com calma. Vamos voltar para o verso 1. No verso 1, Paulo ele escreve esse texto com qual propósito? Olha só, volta para o verso 1. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis. Não quero que ignoreis. Em outras palavras, eu não quero que vocês esqueçam do seguinte: eu não quero que vocês, eu não quero que uma informação importante passe batida. Eu quero que vocês notem o seguinte, ele tem um objetivo ao dizer isso: não quero que ignoreis. Ele quer, irmãos, que esse conhecimento esteja neles. Ele quer que os irmãos notem um detalhe importante sobre o evento dos israelitas saindo do Egito. Qual que é? Olha só. Ele quer ressaltar que todos, lembra que eu falei da palavra todos? Todos que foram salvos do Egito foram também privilegiados. Privilegiados porque participaram desses milagres que ele descreve aqui: passar pelo mar, estar sob a nuvem, comer do maná, etc, etc. Todos, né? Todos. Entretanto, aí você vai para o verso 5. Entretanto, ele diz, olha só, todos eles participaram, foram privilegiados, viram tudo aquilo. Entretanto, ele chega no verso 5 e diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Em outras palavras, apesar disso, apesar de eles terem saído do Egito, ter participado de todas aquelas maravilhas, Deus os matou. Paulo está dizendo:
Deus não se agradou da maioria deles. Em outras palavras, o mesmo Deus que se compadeceu deles e os salvou da escravidão, os protegeu, supriu, cuidou, foi o mesmo Deus que os destruiu, que os matou, que os aniquilou no deserto. A expressão que ele usa é: ficaram prostrados no deserto, foram mortos no deserto. E Paulo também diz que Deus quis que tudo isso ficasse registrado. Lembre-se, o mesmo Deus que os tirou de forma maravilhosa e bondosa foi o mesmo Deus que os puniu e os matou. O mesmo. E Paulo diz que Deus quis que tudo isso ficasse registrado. Ou seja, tanto a bondade de Deus quanto a sua severidade. Ele quis que tudo isso ficasse registrado. Olha o verso 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Deus quis que fosse registrado para nós. Deus poderia ter um assessor de marketing, que fizesse assim: não, Deus, essa parte aí que o Senhor nos matou, a gente não põe não, tá bom? Só mostra a parte do Senhor tirando, Não vamos falar dessa parte que o Senhor nos destruiu, castigou, porque sua imagem vai ficar meio, O que vão pensar? Não, Deus marca tudo. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que salva, mas é o Deus que pune. É o Deus que criou o céu. E é o mesmo Deus que criou o quê? O inferno. Deus não maqueia a sua verdade. Ele é o que Ele é. Por isso que o seu nome é Eu Sou. Ele é o que Ele é. Como eu disse, o texto, Deus quis que fosse registrado para exemplo. Ele usa essa palavra. Essas coisas se tornaram exemplo para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa advertência, para a nossa proteção. Olha o verso 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Mais uma vez, Deus quis que registrasse tudo isso para nos advertir. Não foi à toa, não é para contar historinha. Você nem sabe o que aconteceu, conta aí, amiga. Ele vai, não é para contar. Tem um propósito, tem um objetivo. Essas coisas foram escritas, no verso 1 está dizendo, para nossa advertência. Advertência. Para o nosso aprendizado. A gente sempre fala em aprender com os bons exemplos. Mas aqui está dizendo para a gente aprender com os maus exemplos. Para não cair no mesmo erro que eles. É isso que está dizendo aqui. Deus vai mostrar para vocês, para nós, os maus exemplos, para que a gente olhe para esse mau exemplo e fale: olha, eu não quero passar por isso não. Então, se eu for por esse caminho, vai acabar assim, então eu não vou por esse caminho não. Eu não vou imitar esse povo aí não. Essa é a ideia. Nós aprendemos com os maus exemplos, para não cairmos nos mesmos erros que eles, tá bom? Então vamos lá, que lições Deus quer que aprendamos aqui? A primeira lição que eu quero trazer para os irmãos, que eu creio que Deus quer que nós aprendamos desse texto aqui, é que não existe salvo-conduto para o pecado. Na época da Reforma, eu espero não falhar o nome, mas entre os homens que estavam trabalhando ali para levar a Bíblia até o povo, para quebrar aquela hegemonia da Igreja Católica e o povo ter acesso às Escrituras, interpretá-las por eles mesmos, um homem chamado John Huss, ele se levantou com esse propósito, levar a Bíblia até as pessoas. E ele foi chamado para um concílio, para eles debaterem com ele, para eles verem se essas acusações eram verdadeiras, e ele pediu um salvo-conduto. O salvo-conduto era uma proteção, era se fosse uma carta de proteção. Olha, quem tem um salvo-conduto não pode ser preso, não pode ser nada, ele vai e volta em liberdade. Só que o rei que deu esse salvo-conduto não quebrou a sua palavra, e aí ele foi preso, foi torturado e foi morto na fogueira. Com Martinho Lutero aconteceu a mesma coisa. Na hora dele se apresentar, para ele se explicar diante da liderança lá, ele teve um salvo-conduto. A diferença é que cumpriram a palavra.
levaram ele em segurança e trouxeram ele em segurança. Um salvo-conduto. Não sei se isso está bem explicado, o Oswaldinho, quando tiver oportunidade, vai explicar melhor ainda esse termo. Bom, enfim, nós aprendemos, meus queridos, que não existe salvo-conduto para o pecado. O povo que Deus amou e salvou do Egito e libertou e mostrou o seu poder grandioso, foi o mesmo povo que ele pesou a sua pesada mão. O mesmo povo, as mesmas pessoas que ele demonstrou o seu carinho, ele mostrou a sua severidade. Meus queridos, Deus sempre lida com o pecado, independente de quem seja. Mesmo que seja o pecado do seu povo, Deus vai lidar com o pecado. Não tem salvo-conduto para o pecado. E como eu sempre repito aqui, o pecado é sempre o grande problema. O nosso problema não é a falta de dinheiro. Nosso problema não é a nossa saúde. Não é o governo, não é o Maia, não é não sei quem. Nosso problema é o pecado. Nosso maior problema é o pecado. Nosso maior foco tem que ser lutar contra o pecado. Nossa batalha não é contra as pessoas, Paulo diz. Não é contra carne e sangue, mas é contra o diabo, seus adversários, mas é contra o pecado. Ele diz, olha, miserável homem que sou. Ele reconhece o seu pecado. Ele diz, o que eu quero fazer, isso eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Meus queridos, pecado. A Bíblia pode ser resumida em Deus lutando contra o pecado. Deus vencendo o pecado. Deus trabalhando a questão do pecado em nossas vidas. Sempre maldito pecado. Não tem salvo-conduto para pecado. Não importa, meu querido, eu sempre repito isso, não importa quanto tempo você tem de crente, não importa qual igreja você frequentou, se você tem seminário, se você é pastor, filho de pastor, missionário, não tem salvo-conduto para pecado. Aquele povo que tinha tudo acabou sendo um povo derrotado ali, um povo que acabou prostrado no deserto, um povo que teve a vitória nas mãos, né? A taça da vitória nas mãos e tiveram a oportunidade perderam a oportunidade. Por quê? Por causa de pecado. E ele narra aqui os pecados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso de forma breve. Meus queridos, se eles não foram poupados, nós também não seremos. Ah não, pastor, mas isso aí é para eles do Velho Testamento, nós estamos sob a graça, lembra? É outra forma de Deus conduzir, é outra economia de Deus aqui. Poderia até ser, né? O argumento poderia até ser válido, se não fosse Paulo escrevendo, escrevendo isso para nossa advertência. Ele está escrevendo para crentes, ele está escrevendo para os crentes de Corinto, quer dizer, nossas coisas foram escritas para nossa advertência. Se eles não foram poupados, nós também não seremos. Se eles caíram nas mãos do Deus vivo, nós também podemos cair. Como eu disse, você acha exagero, é só voltar para o verso 1. Ele volta e ele diz que todos, e aí dá aquele monte de todos, e fala, todos eles. É quando chega no verso 5 ele fala, mas Deus não se agradou da maioria deles. Aí você vai para o verso 6, fala que essas coisas foram escritas, se tornaram exemplo para nós. E no verso 11, essas coisas foram escritas para a nossa advertência. E aí em seguida, meus queridos, Paulo ele passa a narrar uma série de pecados deles. Ele dá alguns exemplos. Qual que foram mais pecados que o povo cometeu? É só você ler números ali que você... Poxa, esse povo não aprende, né? Apanha, não aprende, que coisa. E ele narra uma série de pecados e nos adverte a não imitá-los. Quais são esses pecados? Lê comigo do verso 6 ao verso 10. Ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil.
Verso 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E o verso 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então ele diz para nós não imitá-los, não imitar os seus pecados. Veja, meus irmãos, se existe essa advertência, é porque existe essa possibilidade. Ele não ia dar uma advertência de algo que não fosse uma possibilidade na vida da gente. Mas pastor que fala até sobre idolatria, né? Crente não vai, né? Vamos ver. Vamos por partes. Primeiro, no verso 6, ele cita o pecado da cobiça. Termina assim, ó: e não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que é cobiça? Bem simples, bem conhecido, né? Cobiça é você desejar o que não se deve desejar. Você querer algo que você não deve querer, né? O pecado da cobiça, ela brota quando a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, com o que a gente tem recebido. Aquilo que nós temos nunca é bom demais, mas do vizinho é, dos outros é melhor, mas o nosso não. Nossa igreja não, nossa casa não, nosso carro nunca é bom o suficiente. Essa é a cobiça dos outros. Você quer algo que não pertence a você. Um dos 10 mandamentos, acho que o 10º mandamento é exatamente sobre a cobiça. Você cobiçar algo que pertence ao outro. A cobiça. Eles cobiçaram coisas más. Eles não estavam satisfeitos com o que eles tinham de Deus. É claro, estavam no deserto, certo? Ficaram lá 40 anos no deserto. Pô, não é 40 dias, é 40 anos, certo? Concordo. E nada como um dia após o outro, né? Hoje você está contente, você tem pizza na sua casa, mas daqui a um mês comendo pizza, você vai olhar para a pizza já com, né? Não aguentar mais olhar para a pizza, entendo. Não é fácil o que eles estavam passando. A situação deles não era simples, mas o coração deles não era reto com o Senhor. Alguns textos dizem que eles cobiçavam as coisas do Egito. Poxa, lá no Egito, como nós éramos felizes, né? Felizíssimos, né? Escravos, né? Maravilhosamente escravos. Tinha os melões, eles falam, os alhos porosos do Egito, panelas, tinha carne para eles comer. Olha, eram abençoados. Mas veja, eles estavam numa transição entre a escravidão e uma vida farta na terra prometida. Eles tinham que confiar e obedecer a Deus até chegar esse momento. Eles não eram merecedores de nada. Deus estava fazendo um favor para eles. Deus não tinha obrigação de ter pressa. A Bíblia nos ensina que Deus quis que eles pegassem o caminho mais comprido, para que eles fossem exatamente onde fica o monte de Deus, o Monte Horebe, para lá receber as suas leis. Então não era só tirar eles do trabalho árduo e colocar eles numa rede deitado ali comendo. Não, Deus queria trabalhar no coração deles. Deus ia dar as suas leis, Deus ia se revelar para eles. Deus ia mostrar o seu tabernáculo, onde eles iriam cultuar a Deus. Ou seja, eles não iam ser apenas um povo, ia ser uma nação, com as suas leis, com os seus regimentos, com os seus rituais ali de adoração, tudo certinho. Deus estava preparando eles, mas eles não souberam. Eles cobiçaram as coisas más, cobiçaram o que não deviam, cobiçaram o que ficou para trás. Imagine a gente agindo assim. Poxa, eu era tão bom quando eu era solteiro, né? Tinha 5 namoradas, isso e aquilo, saía, ficava comigo, não tinha compromisso, né? Não é estranho se um crente falasse assim? Esquisito, né? Poxa, como eu era feliz antes, eu fazia meus trambiques ali, eu tinha um carrão, não sei o que lá, agora que eu trabalho direitinho, tem salarinho, né? Seria estranho um crente falar assim, mas é mais ou menos o que eles faziam. Eles cobiçavam o que era errado, eles queriam algo que não devia ter. E Deus os puniu. O verso 7, ele cita um outro pecado, ele cita o pecado da idolatria. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Irmãos, sabem qual texto ele está se referindo aqui? É o texto de Êxodo 32, quando o povo constrói aquele bezerro de ouro. Moisés deu uma saidinha,
uma saidinha de 40 dias, não voltava nunca, sei que tanto ele tinha para falar com Deus lá, o povo só ficar impaciente, cadê esse Moisés? Quer saber? Vamos nós fazer um Deus para nós, né? E esse negócio de um Deus invisível, um Deus que você não pode ver, é muito estranho, porque os deuses dos egípcios estavam lá, você podia ver, e o nosso Deus não tem forma. Como que a gente vai falar para os outros como que é o nosso Deus? Nosso Deus vencedor, nosso Deus que nos tirou do Egito. Tem que ter uma forma. E aí tiveram a ideia de fazer ele em forma de um bezerro. Fizeram de ouro, né? Não fizeram de qualquer jeito, fizeram de ouro. Eles se tornaram idólatras. Fizeram um Deus conforme a sua vontade, né? Meus queridos, idolatria é criar um Deus que lhe agrade. É criar um Deus conforme o seu querer, conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. Idolatria é você criar um Deus que não te amole, um Deus que não seja exigente, né? Um Deus que ignora o pecado. Irmãos, é muito fácil. Quando eu trabalhava em empresas, tinha alguns caras que falavam: eu sou devoto de... Aí falavam o nome de um santo. E eu sou devoto de não sei quem. Mas é muito fácil você ser um católico assim, devoto de fulano e de ciclano, porque eles não fazem exigência nenhuma. Fala uma exigência, por exemplo, de Maria. Fala uma exigência de Aparecida. Uma ordem que ela deu: olha, faça isso. Nada. É muito fácil você ser devoto de algo que não te exige nada, que você não tem que prestar contas de nada. É apenas para você pedir a proteção na hora que tudo está indo barranco abaixo. É muito fácil, muito cômodo. E às vezes nós temos a tendência a querer criar um Deus assim. Um Deus que não seja tão exigente. Nosso Deus é muito exigente. O negócio de Jesus aí, carregar a cruz. Quem carrega a cruz? Né? O negócio de não amar o mundo. O mundo é tão legal, toda hora, etc. Então você acaba querendo um Deus mais confortável, uma fé mais tranquila, uma fé que não te exige nada. Você se veste como você quiser, você canta o que você quiser, na hora que você quiser, da forma que você quiser, o ritmo que você quiser, nada, tudo é do seu gosto. Sabe quando você vai comprar um celular? Chega lá, tem aquele monte de celular, né? Aí você pega o celular, o que esse aqui faz? Esse aqui assim, tem quanto memória? Tem isso, tem isso. Mas tem esse outro aqui que tem. E esse aqui? Não, esse aqui. Então você vai vendo as vantagens, né, se cabe no seu bolso, até você escolher um que, esse aqui é do jeito que eu quero. Está aqui, é esse que eu vou levar. A idolatria é isso, irmãos. É criar um Deus que seja do seu gosto. Então nós cristãos podemos fazer isso. Podemos fazer de Jesus um Deus legalzão, um Deus da hora. Né? Um Jesus que passa a mão nos pecados, um Jesus que pode tudo e está tudo bem. Tem muita igreja assim. Eu lembro quando, acho que até já falei isso, quando teve aquele boom de escritores explicando sobre a graça de Deus, teve muitos autores que já foram escambando para o outro lado. Não, Deus te salva pela graça e tudo mais, viva como você quiser, é importante que Deus te ama. E aí a pessoa fazia, vivia do jeito que queria, estava tudo bem. Eu lembro de um pastor falando, uma pessoa ligou para ele e falou: mas pastor, eu sou homossexual e tal, não sei o que, e eu gosto dessa vida, mas eu entendi. E aí o pastor ficou meio assim, aí a pessoa usou esse tipo de argumento, que Deus me ama como eu sou, não sei o que lá, e aí o pastor ficou meio assim: você está certo, eu não sabia como responder. Ele estava quase terminando a ligação, quando outro pastor ligou: peraí, desculpa, eu tenho que interromper, mas eu preciso falar isso na rádio. Eu preciso falar: olha, fala para essa pessoa o seguinte: sim, Deus a ama como ela quer, como ela é, mas o mesmo Deus que a ama é o Deus que quer santificá-la. Deus quer que ela chegue ao arrependimento. A mesma palavra que fala sobre salvação pela graça também fala sobre... Então esse pastor conseguiu chegar a tempo por quê? Porque tem muita gente que estava a coisa escambando. Hoje em dia tem isso ainda, pessoas que vivem como quiser, mas o meu Deus não é assim, o meu Deus permite tudo, eu posso viver como que for, o meu Deus não é. Então podemos sim nos tornar idólatras, podemos criar um Deus que nos agrade, um Deus que não sufoque, que não exige tanto, que não tenha tantas leis, tantas regras, um Deus que me permite viver do jeito que eu quero, aí depois está tudo bem, está tudo bom. Podemos ser idólatras também. Muito bem,
Aí no verso 8 ele cita um outro pecado, ele cita o pecado da imoralidade. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Aqui ele está citando Números 25, quando os israelitas, muitos ali dos homens ali se envolveram, se prostituíram com as mulheres, acho que amonitas, se não me engano, moabitas. Então virou uma bagunça ali no meio de Israel. As mulheres, as prostitutas foram lá no meio de Israel, porque era uma jogada, era uma forma de fazer Deus não favoreceu o povo. Qual que era a jogada? Bom, qualquer batalha que nós formos lutar contra o povo de Israel, não dá, Deus deles defende eles, mas se a gente fizer eles pecar, aí eles não têm mais a proteção de Deus. E aí mandaram as prostitutas lá, para envolver com o povo, tal, não sei o quê, uma jogada muito bem armada, né? Muito bem articulada, e o povo caiu na imoralidade. O povo que já sabia as leis de Deus, que já sabia a vontade de Deus, cedeu. Meu querido, imoralidade, né, eu acho que eu posso dizer que é a marca registrada dos nossos dias, do nosso século, é a imoralidade. Sexo e mais sexo. Sexo vende, sexo dá audiência, sexo dá sei lá o que, e etc. Então, tudo é relacionado com o sexo, tudo tem sensualidade, tudo tem erotismo, tudo tem malícia. É a marca registrada do nosso mundo. Dá até medo deixar um filho com o celular, vendo TV sozinho, porque vai, né, se você não cuidar. Então, meus queridos, sexo, nudez, sensualidade, é o nosso mundo. Esse negócio da diversificação do sexo, né? Deus abençoe o senhor, viu? Essa exaltação do homossexualismo, né? Todos os programas têm que ter. Esse dia nós vamos assistir uma série em família. Uma série de 6 episódios. O nome da série é Carta para o Rei. Então é legalzinho, meio bobinho assim, né? Mas era light, dá para a família toda assistir, tudo tranquilo. Mas aí no último episódio tem que ter aquela cena gay lá, né? Poxa, não tinha palavrão, não tinha nudismo, estava no último episódio. Tem que ter aquela cena, tem que ter aquela lá, né? O pessoal tem que lacrar, né? Tem que ter isso, né? Senão, porque tem que ter, é o que vende, é o que dá audiência. Gente, esse é o nosso mundo, é a nossa realidade. Antes, quando você via os cartazes LGBT, estava lá as cores do arco-íris lá, e aí aparecia deixa eu ver se a luzinha desenhar aqui, né? Aí estava a luzinha, um homem e uma mulher, aí do lado estava uma mulher com mulher, homem com homem, né? Ou seja, você via isso no cartaz deles. Agora tem também um homem e uma criança. Agora eles estão querendo implantar na mente das pessoas a pedofilia como sendo algo natural, com aquele velho discurso: toda forma de amor é válida. Toda forma de amor é válida. Então, se uma pessoa ela tem opção sexual por criança, quem não entende isso é que tem a mente fechada. Vocês sabem disso. Quando a gente era jovem, adolescente, se houvesse um homossexual na cidade, na escola, no trabalho, para a pessoa se destacar, né? Hoje em dia é tão normal, tão natural assim, e parece que quem não é homossexual, não é bissexual, etc., ele que é o estranho, e é isso que eles estão fazendo. Quem não é que é o esquisito, que é o estranho. Meus queridos, deixar bem claro, né? Já que está gravando aqui, a palavra de Deus deixa bem claro que o homossexualismo é pecado perante o Senhor. Deus não vê isso como algo normal, como mais uma opção. Deus vê isso como pecado, como abominação. Pedofilia, então, sem ter o que falar, pecado gravíssimo. Tem que dizer que é doença, que é o que eles vão alegar, que é doença, né? A pessoa tadinha, ele é apenas um doente, né? Que eles pegam aqueles computadores e mostram no jornal lá, o cara entrando, pegando o computador do cara, um monte de imagens de pornografia infantil, e está lá, coisas assustadoras que fazem com as crianças, e falar que isso que o cara é doente, tadinho escambau, o bicho desse é um monstro, é o que ele é.
Então, meus queridos, tem tudo isso, tá bom? Tem o perigo da imoralidade. Se nós não tomarmos cuidado, por ser o mundo que nos cerca, nós podemos ser seduzidos por esse pecado também. Principalmente na questão da pornografia, que é tão fácil, tão acessível, tão descarado hoje em dia. Tá bom? Então, olha a lista de pecados: cobiça, idolatria, imoralidade. Olha o verso 9, ele cita mais um. E não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Um outro pecado que ele pôs aqui é pôr Deus à prova. O que é pôr Deus à prova? Pôr Deus à prova é testar Deus, é testar a sua paciência, vamos testar o seu perdão, né? É você brincar com o pecado, né? Aquele exemplozinho que eu sempre faço, né? Deus fala, não pisa aqui. Não pode pisar aqui, né? Pisa de novo, não aconteceu nada, você e fica pisando, por quê? Porque não aconteceu nada, né? Então você começa a pôr Deus à prova, começa a brincar com o pecado. Isso, meus queridos, não é, vamos dizer assim, brincar com o pecado, é mais que isso, é brincar com a ira de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. A pessoa que desafia Deus assim descaradamente, o texto que ele se refere aqui, que pereceram pelas mordeduras das serpentes, é o texto de número 21, em que os israelitas, como várias vezes aconteceu, eles desafiaram a autoridade de Moisés e de Arão, e aí Deus mandou serpentes para morderem eles, né? Picarem eles, e aí um monte de gente estava morrendo, e aí foram clamar para Moisés, e Moisés foi lá, consultou o Senhor falou o seguinte: pega uma serpente, faz uma serpente de bronze, pendura ela numa estaca e deixa lá. Quem for picado, que olhar para aquela serpente, vai ser curado, né? E essa serpente, ela tipifica a obra de Cristo, né? Que todos nós temos a doença do pecado, e quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos ser curados, né? Nós vemos isso quando Jesus descreve para Nicodemos, falando sobre, por isso que importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele usa esse exemplo. Mas voltando aqui, né? Então podemos sim, irmãos, tentar o Senhor, podemos pôr Deus à prova. Nós como crentes podemos brincar com o pecado, desafiar Deus através das nossas atitudes, fazendo aquilo que a gente sabe que é errado. Mas eu vou lá, eu faço, mas depois eu vou lá e peço perdão. Não dá nada, né? Eu faço um pecado assim, depois eu peço perdão, não dá nada. É tão fácil a gente fazer isso. Isso é pôr Deus à prova, é brincar com o pecado, é desafiar Deus. Não se brinca com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, tá bom? O último pecado que ele cita aqui está no verso 10. Ele diz assim, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Meus queridos, aqui ele fala sobre a murmuração, né? Murmurar é o quê? É reclamar, não é? É não segurar a língua, está sempre falando mal, né? No caso aqui, falando mal da pessoa da pessoa e das obras de Deus. É ou não é? E a murmuração, normalmente, ela está sempre relacionada com normalmente está sempre, né? Ou é normalmente ou é sempre. Ela está com certeza relacionada ao descontentamento. Daquele primeiro ponto, quando o povo cobiçava as coisas. Quando você está descontente com alguma coisa, você murmura. É muito fácil. Quando as coisas não é do jeito que você quer, você não está feliz, você não está satisfeito, você está de saco cheio das coisas, do trabalho, desse mesmo patrão, desse mesmo não sei o que lá, dessa mesma casa confortável e grande, desse mesmo carro moderno que eu tenho, cansado. Você está descontente, você começa a reclamar, murmurar. Mas nada dá certo. Mas não sei o que. Você começa a achar coisas para reclamar. A gente faz isso. Quando as coisas não são do nosso agrado, mas a gente nunca vê o lado bom. Sempre vê onde está em falta. Poxa, tem um emprego bom, mas é bom, mas é bom, paga bem, tem como você fala, mas é bom. Mas não precisa ser perfeito também, né? Sempre tem uma coisa ou outra, não vai ser perfeita. Mas quando você está descontente, aí vem a murmuração. E o povo aqui começou a ficar descontente com Deus.
E o texto que ele está se referindo aqui é o texto de número 16, em que o povo começa a reclamar, ao ponto de falar assim: Deus só dá para nós esse maná aí, esse pão vil. Olha como que eles chamam o maná, de pão vil. Ou seja, já acrescentaram um adjetivo para o maná. Ele não é simplesmente um pão, é um pão vil, né? Esse pão maldito é que Deus nos dá, essa desgraça desse pão. Vocês entendem? Quando você está descontente, você faz isso. Você blasfema, você murmura, sabe? Você começa a falar. E sabe qual é o maior problema de falar? É quando você fala, alguém ouve. E isso é como se fosse um vírus que contagia. A pessoa ouve, a pessoa é mesmo, né? Não sei o que, aí vai, reclama também, o outro passa para o outro, e aí senta naquelas rodinhas, e todo mundo senta para falar mal de alguém, reclama, é uma murmuração, é como um incêndio. E Tiago fala isso, ele fala que a língua, ela é posta em nossos membros como sendo um pequeno membro, ela incendeia uma floresta inteira. Ele quer dizer, olha, é tão pequeno para causar um estrago tão grande. E você pensa, quando você está lendo lá o Velho Testamento, aí você está lendo essa parte do povo ali no deserto, se tem uma coisa que chama a atenção de qualquer pessoa que faz a sua leitura, é o quanto o povo reclamava. Você está lá, depois você estava reclamando que está faltando água, não está dando comida. Toda hora você está reclamando de novo, reclamando, cada hora uma coisa, nada está bom, comida nada serve. Então chega a ser cansativo. Mas lembre-se, começa com uma pessoa. Começa com alguém que de novo. Ela vai lá. Né? De novo isso. Não sei o quê. É muito fácil a gente reclamar. É algo que está por um fio de sair. É por isso que segurar a língua, Tiago deixa bem claro, nenhum homem consegue domar. E tão difícil que é. Mas por você não conter a sua língua, olha, vem uma legião de pecados e problemas, por causa da língua. Murmuração está relacionada à língua. Um povo que não fechava a sua boca, um povo que não sabia se calar e aceitar, não sabia sofrer em silêncio, conforme fala lá em Lamentações. Aceite, né? Sofra em silêncio o jugo da sua mocidade. Aceite, quieto, aceita o castigo de Deus. Meus queridos, é muito fácil a gente cair nesse pecado. Acho que de todos aqui é o mais fácil, até mais que a imoralidade, que é tão... Porque é muito fácil, sabe? Quando você reclamar, você falar demais, você blasfemar e blá, 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 e está falando, está contaminando os outros. Quando você vê, as pessoas estão concordando com você, e você não percebe que você iniciou um incêndio. E aquele incêndio, ao contrário de qualquer incêndio do mundo, ele esfria o nosso coração, fazendo a gente ficar frio, insensível. Vai vir na igreja, com os irmãos, com o trabalho que você queria tanto, com não sei o que, com a sua esposa e tal. Porque começou com palavras. O pecado que o povo caiu foi esse, de murmurar e reclamar. Muito bem, então nós aprendemos a primeira lição, que não existe salvo-conduto para o pecado. E aqui Paulo descreve alguns desses pecados. Mas também tem outra lição muito importante, que graças a Deus é rápida também, né? Senão nós íamos morrer, né? E qual que é essa lição? A segunda lição é que quanto maior o privilégio, menor a tolerância divina. Quanto maior o privilégio, menor a tolerância divina. Paulo está dizendo isso nesse texto. Ele começa a dizer, irmãos, não se esqueça de uma coisa. Todos os israelitas saíram do Egito, passaram, viram tudo aquilo ali, mas Deus fez uma mão. A maioria deles, ficou no deserto. Só 2, que foi Caleb e Josué, que entrou na terra. Quanto maior o privilégio, que legal, lembra que eu falei, pessoa que privilégio, veio milagres, pois é. Mas quanto maior o privilégio, menor é a tolerância do Senhor. Nenhum povo viu o que eles viram. Nenhum povo passou pelos que eles passaram. Nenhum povo pode ou poderia contar sobre um Deus que veio salvá-los e fazer por eles, e fazer deles o seu povo escolhido. Nenhum povo jamais teve o que Israel teve. E ainda assim, todos que saíram do Egito, com 2 exceções, morreram prostrados no deserto. Grande privilégio, pequena tolerância.
Deus não se agradou da maioria deles. Quando você lê o juízo de Deus, quando você está lendo lá final de Reis, o povo sendo levado para o cativo, né? O povo de Israel, depois o povo de Judá, ou quando você está lendo Lamentações de Jeremias ali, você vê o tamanho do juízo de Deus sobre o povo, né? E aí você entende que a mão de Deus foi pesada com eles, porque eles tiveram muitas chances, tiveram muitas oportunidades de se arrepender, mas não se arrependeram. Foram muito privilegiados, tiveram muita chance. E aí você vai lá no povo de Nínive, vai um profeta lá, fala uma frase lá, de 8 palavras, o povo se arrepende. Até Jesus cita isso, não é? Vamos lá para Mateus 11, Mateus capítulo 11. Jesus nos ensina essa verdade. Grande privilégio, pequena tolerância. Vamos lá. Mateus capítulo 11. Lê comigo a partir do verso 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, a muitos elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor, olha só, maior tolerância para Tiro e Sidom do que para vós outros. E não para por aí. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Maior privilégio, grandes privilégios, menor a tolerância. É isso que o texto nos mostra também. Eu te pergunto, será que você não é um privilegiado também? Não, pastor, eu não vi milagre. Tá, você não viu milagre, eu também não vi. Mas vem cá, nascer no Brasil, um país maravilhoso, abençoado, como nós temos, um país que você tem liberdade para servir a Deus, para cultuar o Senhor, você, talvez nem todos ou alguns, ser filho de pais crentes, ter sido criado num lar cristão, você ter uma igreja próxima à sua casa, não uma igreja que você tem que viajar dias para chegar. Ter a Bíblia na sua língua. De 2.454 línguas, só 1.286 tem o Novo Testamento traduzido. Nós temos ela completa. Será que você não é um privilegiado? Sua igreja prega a verdade? Ou ela é uma seita que te prende, que está ensinando mentiras e está te levando para o inferno? Você sabe que não. Você tem condições de ler, ter acesso a bons livros cristãos? Você tem acesso à internet? Meus queridos, grandes privilégios. Quase citando o pai do Homem-Aranha, né? Grandes responsabilidades. Grandes privilégios, grandes responsabilidades. Meus queridos, pense nisso. Hoje de manhã eu falei, olha, nesse tempo que nós estamos parados, grande oportunidade que nós tivemos para estudar mais a Bíblia, para fazer mais leituras, para estar mais junto da família. Grandes oportunidades, privilégios. Como que a gente usou esse privilégio? Como a gente tem usado esse privilégio? Então, para concluir, os irmãos poderem ir embora, ir para casa, a conclusão que eu vejo nesse texto de 1 Coríntios 10 é bem claro. Não brinque com o pecado. O mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito foi o mesmo Deus que os castigou. O mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que pode pesar a mão sobre nós. Não vamos perder a nossa salvação, porque Ele é fiel na sua palavra.
Mas ele diz em Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ele diz nesse texto de 1 Coríntios 10, essas coisas foram escritas para advertência nossa. Deus pesou a mão quando o povo brincou com o pecado. Então seja sábio e agradecido no uso dos privilégios que você tem recebido do Senhor. Abre os seus olhos. Às vezes dá vontade de reclamar, Davi, não sei o que, mas olhe para a sua realidade. Quantos não tem 1/10 do que você tem? Como você é abençoado e você não enxerga isso? Eu lembro quando eu vim para cá, e aí os irmãos da igreja Pastor Mário de Guarituba vieram aqui no dia da minha posse, né, como pastor. Aí eu lembro que eles vieram, alguns olharam ali, foram lá, voltaram, e eu lembro de um descendo aqui na escada falando, puxa vida, eles têm classes lá, aqui, nossa, que legal, como queria que a nossa igreja tivesse classes assim. Agora estão lá, estão construindo, estão reformando, melhorando as coisas lá, mas eles viram que eles não têm, eles falaram, puxa, eles têm algo que a gente queria muito. Então, meus queridos, às vezes nós temos tanta coisa e a gente não valoriza, a gente reclama, a gente não vê o privilégio que nós temos. Então seja sábio com os privilégios que você tem, porque um grande privilégio, uma pequena tolerância. Então, nós não temos desculpas. Como já falei várias vezes, quantos milhares de sermões nós já ouvimos? Para ainda viver em pecado, para ainda cair nos mesmos erros, para ainda não ter crescimento. Sabe aquela pessoa que você volta, você vai visitar a igreja, você fala, e fulano, como é que tá? Irmãozinhos, o esposo, não, mesmo jeitinho, bem de vez em quando, fica lá. E fulano, não quer mesmo jeito, vai pro mundo, volta. Sabe aquela pessoa que você passa anos e vai perguntar dela, não cresceu, está do mesmo jeitinho, mesma coisa, e toda igreja tem isso? Que não seja o seu caso, que você aproveite o privilégio que Deus te dá para crescer. Você não seja uma pessoa que passe os anos e está lá estacionado, não cresceu, não desenvolveu, está servindo? Não, pelo contrário. Não. Tá bom? Considere ser divertido pelo Senhor. É por isso que ele termina com o verso 12, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tá bom? É uma advertência para todos nós, para nós ficarmos alertas. Paulo diz isso em Romanos: considerai a bondade e a severidade de Deus. Ele está falando com crentes. Deus é bom, mas Ele não brinca com o pecado. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Tenha uma ótima semana. Fico feliz de ver os irmãos de longe aqui, né? Fico feliz mesmo. Graças a Deus, nossos irmãos queridos. Obrigado pela ajuda, os irmãos que ajudaram. Tá bom? Deus abençoe. Que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Estejam orando por aqueles que não puderam vir, aqueles que não estão bem, tá bom? É isso aí, vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse privilégio que nós temos, Senhor, de servir ao Senhor aqui nessa igreja. O privilégio de ter a Bíblia na nossa língua e poder ouvir mensagens do Senhor para as nossas vidas, mensagens de edificação e transformação. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça. Abençoe os nossos irmãos que estão longe, que estão distantes, que estão ausentes. Cuida deles. Abençoa-os, Senhor. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu oro, peço isso tudo em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Boa noite.